Caríssimas amigas, caríssimos amigos, como estão todos? Esperamos encontrar todos bem, com disposição, com fé e com realizações na sua vida pessoal e na sua vida espiritual. Hoje nós vamos conversar sobre o Evangelho de Jesus Cristo, mais uma vez nos auxiliando nesse livro maravilhoso que nós sempre incentivamos todos a lerem, que são mensagens curtas para a nossa vida, que é o Pensamento e Vida de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. E hoje nós vamos conversar um pouco sobre o capítulo 23, Auxílio. É um capítulo maravilhoso, onde nós podemos fazer umas reflexões sobre nós mesmos e como nós podemos também auxiliar aqueles que mais necessitam. Então, ele já nos começa dizendo: auxiliar espontaneamente é refletir a vida divina por intermédio da vida do nosso eu, que se dilata e engrandece à proporção que nos desdobramos no impulso de auxiliar. Olha que bacana, né? Auxiliar espontaneamente é refletir sobre a nossa própria vida. Quem auxilia os outros, auxilia a si próprio, ele está dizendo aqui, né? Por intermédio do nosso próprio eu. Porque é nos outros que nós vemos, muitas das vezes, as nossas próprias dores. E essas dores, às vezes, intensificadas muito mais do que nós mesmos. Então, auxiliar as outras pessoas, muito mais, é óbvio, né, do que nós darmos coisas materiais, e sim uma conversa, ou ouvirmos bem essas pessoas, é auxiliar nós mesmos. Como ele está dizendo aqui, né? Por quê? Porque nos desdobramos neste impulso de melhorarmos. Quanto mais nós nos auxiliamos as outras pessoas, mais nós nos desdobramos neste impulso do nosso próprio auxílio, né? Redundante, né? A eterna providência é o reservatório do amor infinito em doação permanente, solicitando canais de expressão que os distribuam, aos quais provê com matemática precisão. É necessário, porém, que estejamos de atalaia no celeiro de nós mesmos, a fim de que não impeçamos o Eterno a dar-se o nosso Pai, dando incessantemente os bens que Ele nos enriquece. Né? Então nós temos que entender que auxiliar, né, temos que fazer uma análise mais profunda sobre nós mesmos, né? O que eu posso fazer pelos outros, mas o que eu posso fazer por mim que eu não estou fazendo, eu estou fazendo para os outros e não estou fazendo por mim mesmo? Quantas vezes nós necessitamos de auxílio? E às vezes nós perdemos a nossa própria humildade de pedir auxílio aos outros que nos auxiliem, né? Achando que nós podemos fazer muito melhor do que as outras pessoas. Não, ao contrário. Nós também precisamos de auxílio, muitas vezes. Não só aquele que vem a uma casa espírita, a outro local para poder ver um conselho, ver uma ajuda espiritual, mas principalmente fazendo com que você se engrandeça para auxiliar e ser auxiliado nessa sequência. Por isso que ele está continuando aqui, olha. Toda obstrução por si mesmo significa inércia e enfermidade. A lei do auxílio permite a solicitação, mas determina a expansão para quem ajuda e não desajude. Ora bolas, olha que bacana, né? A lei do auxílio permite a solicitação, mas determina a expansão para que a ajude e não desajude. Então, quando nós formos auxiliar as outras pessoas, principalmente nas condições morais, nós devemos ir com bastante calma, né, intensificando a escutarmos e falarmos menos, né, e podendo ajudar sem desajudar esta pessoa, sem crítica nenhuma, sem colocarmos ela contra a parede, né. O auxílio, como nós muitas vezes aqui nós falamos, o auxílio material, às vezes a doação de alimentos, né, de medicamentos, ela é muito propícia para ajudar as pessoas. Mas o auxílio de escutar as pessoas naquilo que elas estão passando, naquilo que elas estão necessitando, é muito importante. E nós não podemos desajudar essas pessoas, né? Nós temos que escutar não com o intuito de criticarmos ela sobre isso, sobre aquilo, e também sem darmos os famosos conselhos que achamos que para ela é bom, mas nós mesmos não a seguimos, porque senão nós estamos desajudando, como diz Emmanuel aqui, né? Na sequência ele vai dizer, né, o homem que saiba governar muitos bens reunidos, construindo com eles a base do trabalho e da educação de muitos, é qual represa em lide no campo social, missionário do progresso,
Peço que as leis da vida nutrem de esperança e saúde, segurança e alegria, ao passo que o detentor de numerosos bens, sem qualquer serventia para a comunidade, é um sorvedor em sombra à margem do caminho. Usuário infeliz que as mesmas leis de vida cercam de angústia, medo, solidão e secura. Né? O que ele quer dizer com isso? Que tudo aquilo que guardamos para nós e não fazemos para as outras pessoas, o que acontece? Né? Nós somos os trabalhadores que temos diversos talentos e não colocamos à disposição daqueles que mais necessitam. E muitas vezes não colocamos à nossa própria disposição. O que nós poderíamos estar melhorando, estamos deixando para lá. Quando nos convidam, olha, há um curso em algum lugar para a gente fazer, há uma palestra, olha no YouTube, olha, eu vi uma palestra bacana, vamos, escuta essa palestra que você vai ver. Ah, não, eu prefiro ver, né, as dancinhas no TikTok, eu prefiro ver programas de fofoca, eu prefiro ver novelas que não me instruem em nada. Não, nós estamos aqui para auxiliar. É claro que nós temos que ter o nosso divertimento, né? Escolhermos aquilo de bom para nos distrairmos, mas nós não podemos ficar distraídos a vida toda. Nós não podemos nos encolher dentro das nossas próprias conchas. O auxílio que Emmanuel aqui está nos dizendo é justamente isso. Ajudarmos aos outros ao mesmo tempo que, paralelamente, estamos nos ajudando, estamos nos propondo a melhorar cada vez mais. O amparo que recolhemos corresponde ao amparo que dispensamos. E o amparo que dispensamos está invariavelmente seguido de vastos acréscimos potenciais para a hipótese de nos fazermos mais úteis. Olha que bacana, aquilo que eu acabei de falar. O amparo que recolhemos corresponde ao amparo que nós dispensamos. Né? O amparo que dispensamos está invariavelmente seguido de vastos acréscimos. É claro que está, porque nós mesmos estamos nos auxiliando. Nós mesmos estamos nos curando. Nós mesmos estamos procurando caminhos. Quantas pessoas você ouviu, né? Mesmo você com as suas angústias, né? Com os seus desafios, que a gente sempre brinca nas conversas, né? Que na vida da gente nós temos desafios. Quem tem problemas é livro de matemática, né? Então temos desafios. Quantas vezes os seus desafios você ouviu uma pessoa, um amigo, ou mesmo uma pessoa desconhecida falando sobre os seus infortúnios, sobre os seus problemas, sobre as suas situações, né? E ele vai dizer, e você fica pensando, meu Deus do céu, né? O que ele está falando serve para mim, o que ele passou serve para mim. Nossa, o tratamento que ele fez serve para mim, eu vou fazer esse tratamento, eu vou fazer isso daí. Ou você dá né, você procura auxiliar de alguma forma, e nesse auxílio você fala, nossa, mãe do céu, olha, parece que eu tive uma inspiração divina, e teve mesmo, né, uma inspiração divina que vai ajudar ele, mas vai me ajudar também, né? Então, lembremos-nos de refletir as bênçãos de Deus no socorro espontâneo ao próximo, sem o tambor da vaidade a estimarmos o exclusivismo e atrair os reflexos que Deus para aqueles que nos cercam e que igualmente em silêncio deslocam do nosso encontro prestando assistência afetiva. Então vamos nos lembrar das bênçãos que nós temos, né, de Deus no socorro espontâneo ao próximo e que também automaticamente está nos socorrendo, né, e nos colocando dentro do caminho de uma vivência cada vez mais plena, melhor, com confiança, com fé em nós mesmos, com fé na espiritualidade, com fé em Deus. Né? Hoje, infelizmente, o mundo precisa de muito auxílio, em todos os sentidos. Né? Vemos as situações que estão acontecendo, não só situações de guerra, mas dentro do nosso próprio círculo social. Quantas pessoas desalentadas, quantas pessoas que não acreditam mais em si, quantas pessoas que vivem de conselhos de outros, infelizmente de outros irmãos e irmãs, que aconselham totalmente errado. Quantas piadinhas de desvalorização aparecem, né, nos sites ou nas mídias sociais. Nós temos que ficar atentos e refletindo sobre isso. E para terminarmos, Emmanuel nos diz, não nos esquecemos, pois, de que o auxílio que prestamos às criaturas, sem exigências e sem paga, é a nossa rogativa silenciosa ao socorro divino, que nos responde invariável com a luz da cooperação e do suprimento. Então não vamos nos esquecer disso daí, sobre espécie alguma, né? Que o auxílio que prestamos à criatura, sem exigência, sem paga, é a nossa rogativa silenciosa ao socorro divino para nós mesmos, confiando em Deus,
no Mestre Jesus, no Mestre da sua religião, na espiritualidade, auxiliando as outras pessoas. É assim que nós evoluímos espiritualmente. Para que você reflita, a evolução espiritual não é só quando você deixar esse corpo físico e retornar para o mundo espiritual. Ao contrário, a evolução espiritual é aqui. Por isso que nós estamos nesse planeta, para nos ajudarmos, cooperarmos, e mesmo que as outras pessoas não nos auxiliem, faz a nossa parte de auxiliarmos as outras pessoas, como Jesus auxiliou a muitos, né? E muitos depois sequer quiseram auxiliar, né? Mas isso faz parte da nossa evolução. Paz e prosperidade para você, que você possa auxiliar sempre, que você possa entender que estamos aqui para darmos as mãos uns aos outros. Como diz, né, um colega palestrante, né, nós estamos aqui para amarmos uns aos outros, não para armarmos uns contra os outros. Paz e prosperidade para você. Até uma próxima oportunidade. Se Jesus, o Mestre Maior, nos der a oportunidade da nossa presença. E uma excelente noite a todos.